Em Fortaleza, os deputados Nicolas Ferreira e André Fernandes reuniram uma impressionante multidão para um evento eleitoral que teve um momento impactante quando toda a multidão orou o Pai Nosso em uníssono. A campanha do deputado André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza foi marcada por intensa mobilização popular e se encerrou com uma motociata que tomou as ruas da cidade. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Segunda-feira, dia 21 de outubro. Ainda não tinha nenhuma agenda divulgada. E pela madrugada eu divulguei que faria um bloco do 22 aqui no José Walter. Será que veio alguém? Eu vim de graça!
Prezado amigo presidente Gilberto Nascimento, demais colegas parlamentares, em que pese o número reduzido presencial, temos já cerca de 350 parlamentares registrando presença, mas o que me preocupa também, ministro Osmar Terra, prezado Arnaldo Jardim, parlamentares vividos, responsáveis aqui estão num momento crucial da vida da nossa nação. É triste, mas é preciso fazer a constatação. Enquanto neste momento, neste exato momento, o STF, a Suprema Corte, usurpa literalmente as funções do Congresso, legislando e decidindo que vai mudar a lei e liberar as drogas, liberar o porte de droga, descriminalizar, não será mais crime, por uma decisão que passa por cima da Casa Legislativa. No exato momento em que fazem isso, essa casa, embora com presença virtual, está literalmente vazia. O parlamento mantém uma tradição de ir dançar quadrilha no mês de junho. Não é nem feriado nacional. O Brasil está trabalhando. As pessoas estão ocupadas e preocupadas com os seus problemas. E nós, parlamentares, tendo a nossa missão sendo usurpada pelo STF. Mas não é só isso. Isso é grave. É grave liberar a droga num país com as dimensões como o Brasil, num país em que a gente sabe que o tráfico de droga já domina boa parte de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Milhões, não é alguns não, milhões de cariocas são reféns do tráfico de droga, da milícia, que tem mais poder do que a estrutura pública, do que a polícia, e isso não está só lá, está chegando no interior de Minas, o PCC, deputado Arnaldo Jardim, está de ponta a ponta, está no interior, o Comando Vermelho, mas eles estão lá para levar flores, estão lá para vender droga, e nós estamos aqui com o STF dizendo, olha, não é mais crime, todo mundo está liberado, e ainda vem um ministro e diz, nenhuma droga é crime usá-la. Ele decidiu, o parlamento brasileiro diz o contrário, a lei brasileira diz o contrário, e o STF vem e age assim. Mas eu dizia, não é só isso. Semana passada eu alertava para o crime que o senhor Alexandre de Moraes está cometendo, ao rasgar a Constituição, ao desprezar o devido processo legal, ao condenar pessoas a 14, 17 anos, inocentes, sem direito de legítima defesa, de defesa processual, e eu fui lá no presídio de Divinópolis, cidade que eu fui prefeito, cidade do Divino, e fui ver lá, de maneira triste, um paciente psiquiátrico, deputado Osmar Terra, vendedor de picolé há 20 anos. Ele estava vendendo picolé quando o convidaram para vir a Brasília. Ele veio a Brasília, foi preso na porta do quartel, está lá preso há mais de um ano. Liberaram por um tempo, prenderam de novo, paciente psiquiátrico, ficou 45 dias no hospital psiquiátrico. Como é um paciente psiquiátrico pacífico, com a superlotação do hospital, vai para o presídio, está lá sem advogado de defesa, sem direito a nada, parece idade média, tem um carrasco, o senhor Alexandre de Moraes é o carrasco, é o inquisitor e é o carrasco. E os demais ministros se omitem, ou dizem amém. E essa casa, e o parlamento brasileiro, vai ignorar que tem centenas de presos políticos, pessoas que não têm nenhum antecedente criminal, pai e mãe de família. Foi preso porque estava na porta do quartel aqui em Brasília dizendo, eu estou insatisfeito, eu estou manifestando, eu não estou satisfeito com a forma com que as coisas estão sendo conduzidas. Liberdade de manifestação, que é coisa sagrada na nossa Constituição, todos vieram entendendo que estavam exercendo
o seu livre-arbítrio sem agredir ninguém. Alguns, é fato, depredaram patrimônio público. É um crime pelo qual devem pagar, mas não com 14, 15, 17 anos de cadeia, como se fossem terroristas. Mas insistem nisso de que são golpistas, que eram um terror, queriam acabar com a democracia no Brasil, porque querem acabar com a oposição no Brasil. Insistem como se fossem os verdadeiros defensores da democracia, para nos calar a todos. Portanto, presidente, é com tristeza que faço esse pronunciamento num plenário quase vazio, embora com honrados e grandes homens públicos aqui, como Osmar Terra, Arnaldo Jardim, Vossa Excelência, deputado Gilberto Nascimento. E eu não quero culpar os demais colegas. Virou uma rotina dessa casa não vir aqui na semana do São João. Mas eu vim para dizer que isso me angustia, isso me martiriza. E que nós temos que... Luiz Lima e alguns outros colegas. Nós temos que reagir, Daniel. Nós temos que conclamar o presidente Arthur Lira a intensificar a nossa reação à tirania do judiciário, especificamente do STF e mais precisamente do senhor Alexandre de Moraes. E os outros se calam com o xerifão, que rasga a Constituição, manda prender, investiga, cala deputados e agora libera a droga. Libera geral, porque aí a gente fortalece o PCC, o Comando Vermelho, etc. E é triste constatar que parte da Igreja Católica ainda não acordou para isso, porque querem liberar o aborto também. É triste constatar que parte da esquerda, que sofreu com perseguições no passado, se cala vendo brasileiros sofrerem agora perseguição política. E ainda acham que estão defendendo a democracia. Então eu concluo, senhor presidente, dizendo que nós temos que reagir. Senão cairá sobre as nossas cabeças a culpa da omissão. A história haverá de nos cobrar isso. O parlamento do ano de 2024 assistiu mais de 1.000 brasileiros presos políticos, amordaçados, injustiçados, covardemente, e não reagiu. Todas as oportunidades que eu tiver, eu virei nessa tribuna dizer: vamos aprofundar a discussão sobre isso, vamos votar um projeto de anistia, não vamos aceitar que o STF se transforme numa corte inquisitória, covarde, com carrascos que tiram vidas, porque tiram anos preciosos das vidas desses cidadãos honestos, que nunca tiveram antecedente criminal, que o único erro, se é que pode dizer que isso é um erro que cometeram, foi ser patriota e dizer: eu não estou concordando, eu vim aqui cantar o hino nacional e defender a minha pátria. Por defender a pátria, vão mofar na cadeia, alguns morrer, como já morreu o Clesão aqui em Brasília, sem acolhimento médico adequado, embora tenha sido pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que o homem estava com problema cardíaco, precisava de ser internado. Ele ignorou de um homem que nunca teve um antecedente criminal. Nós vamos esperar morrer outros, nós vamos esperar outras famílias serem destruídas, e nós ficamos aqui calados dizendo que eles salvaram o Brasil porque iria ter um golpe com todos os desarmados e com um vendedor de picolé com problemas psiquiátricos dando golpe no Brasil. É isso que pensa o senhor Alexandre de Moraes, e nós não vamos nos calar. Chega dos abusos desse tirano. Essa casa ainda tem homens e mulheres dignos que têm o dever de reagir. Obrigado, senhor presidente.